Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um TS Cast, tá? Então hoje nós temos aqui a companhia de pessoas maravilhosas, pessoas especiais, para a gente conversar um pouquinho sobre o marketing americano. A gente vai destrinchar isso, como a gente faz, o que você precisaria fazer, se isso é para você, se é para sua empresa ou não. Tudo isso você vai poder conferir aqui no nosso podcast hoje, tá bom? Mas queria começar aqui, bom, sou o Vinícius Alba. E nós temos aqui também o... Eu sou o Renan Nicolini. Eu sou o Matheus. E eu sou o Thiago Stefano. E para ficar bem claro hoje, para você que tá vendo aí, você que tem um negócio nos Estados Unidos, hoje nós vamos mostrar como nós aceleramos negócios nos Estados Unidos para que você consiga acelerar o seu também e para que no final de todo esse podcast você consiga aplicar e aumentar os seus resultados, vender mais, aparecer para mais pessoas e, quiçá, dobrar o seu schedule. É assim que fala, Matheus? Dobrar o seu schedule. Isso aí, né? Esquece! Hoje a promessa tá forte, hein? Vamos. Top demais. Top, cara. Mas esse é uma parte legal pra gente começar, né? Que eu acho que, principalmente pra galera que tá no comercial, só pra vocês entenderem hoje, Thiagão, Matheus, claro, todo mundo acaba estando um pouquinho por dentro, mas estão ali no dia a dia, né? E essa é uma parte importante que eu acho que seria legal a gente começar, porque esse deve ser uma frase muito comum de vocês ouvirem, né? Que o Renan falou sobre dobrar o schedule. E, cara, explica um pouquinho pra muitas pessoas, talvez também tenham esse desejo que vai estar assistindo a gente. Primeiro, como que a gente faz? O que é essa assessoria que a gente presta? Quais são Nós os somos pilares? aplicativos de leads. Exatamente, deve ser uma coisa Nós entregamos o cliente pronto. também. Exatamente. Fazemos Então, milagre? são dúvidas pertinentes, mas queria ouvir de vocês primeiro, que estão ali dia a dia, devem falar sobre isso. Primeiro, dá um contexto pra galera, o que é essa nossa assessoria, o que a gente pode fazer por eles. Você já ouviu falar em motosserra? Manda Eu já bala. vou Primeiro. fazer uma agora. Então, se você tem na sua cabeça, se você espera milagre através do marketing digital, esse vídeo não é para você. Prefiro que você assista outra coisa. Porque aqui nós vamos falar de construir negócios sólidos. Construir Construção, né? carteira de clientes. Construir algo palpável para que você consiga dar os próximos passos através do seu negócio. Exato. Show de bola. Show. Então, posso começar um pouquinho aqui? Com certeza, né, presida? Top demais. Então, respondendo um pouquinho do que o Alba falou, de maneira muito, muito resumida, o que a gente faz hoje, né? Hoje nós temos muita gente aqui, né? Somos em quase 50 pessoas. Atendemos centenas de empresas, basicamente todas brasileiros na América. Temos também empresas no Brasil, mas nosso principal foco, pelo menos a E se princípio especializou agora, nisso. se especializou nesse marketing. E hoje nós trabalhamos para entregar, primeiramente, uma estrutura no digital. Então a gente pode falar depois um pouquinho mais sobre isso. E depois a gente leva pessoas para essa estrutura. Então resumidamente, a gente faz isso. Cria uma estrutura bacana no digital para essa pessoa, para essa empresa ser vista. E a partir disso a gente leva potenciais clientes. Vai chegar só gente qualificada? Não. Não, mas vai começar a chegar pessoas. Você vai começar a marcar essas pessoas. As pessoas vão lembrar de você. E você vai conseguir passar mais orçamento, vai fechar mais clientes e vai, consequentemente, aumentar seu faturamento, dobrar seu schedule, enfim, dentro do que você espera. Então, resumidamente é isso. Quer complementar um pouquinho, Matheus? Eu acho que você matou a mosca, assim, sabe? Tá bom. Eu já vou entrar fazendo uma pergunta para vocês, para a Manda galera bala. ficar claro. Então a gente tem dois pilares, né? A estrutura e levar as pessoas para essa estrutura. Uhum. Vamos trazer uma analogia? Bora lá. A analogia é o seguinte: nós vamos construir sua casa em território digital. Muito boa. Então a gente constrói sua casa em território digital e depois nós convidamos, através de panfletos, para as pessoas entrarem nessa casa no seu digital. Eu queria que você imaginasse qual seria a sensação de você entregar panfleto e levar a pessoa a conhecer um terreno baldio. É. De você entregar panfleto e chegar a pessoa a ver uma terra simplesmente. A pessoa não vai entender. Talvez o que você queira que ela entenda só está na sua cabeça. Então a gente vai materializar isso no digital para que fique atrativo e, mais do que isso, para que gere credibilidade, para ao invés do seu cliente comprar no seu concorrente, ele vai comprar em você. Então quando a gente fala de estrutura, a gente fala do quê? Boa. Na verdade, a estrutura, você resumiu bem, mas na verdade é tudo aquilo que a pessoa precisa ver para ela ter confiança. Né? Tanto quando a gente conversa com o pessoal, hoje em dia a gente fala com em torno de 30, 40 companhias todo dia, né, que chegam ali pra gente pedindo essa ajuda, querendo entender um pouco mais. Na verdade, a gente percebe que o americano, ele é um povo que ele
precisa ver credibilidade, precisa ver segurança na empresa. Então, se você não tem isso, você não consegue captar seus clientes, né? Então, a estrutura vai entrar justamente nisso. O que seria uma estrutura no digital? A passos práticos aqui, né? Você ter sua marca desenvolvida, você ter, chegar no seu cliente com um uniforme bem desenvolvido, chegar no seu cliente com a plotagem do seu carro bem desenvolvida, chegar, por exemplo, ali, ter seu próprio portfólio ali dentro, a pessoa conseguir fazer uma avaliação, conhecer a sua empresa, porque se você for só levar pessoas para o terreno, né, sem ter uma avaliação, sem ter um processo criado ali, ela vai ver o terreno, vai olhar para o outro que está construído e vai querer comprar do outro, né? Por isso que a gente, por exemplo, a gente não faz só captação, né, que foi o que o Thiagão falou, a gente faz a estrutura para depois sim fazer a captação. Tanto que chega muita gente pra gente e fala, cara, eu queria atrair mais clientes. Mas beleza, você tem isso, isso e isso? Não tenho. Então vamos começar do zero. Vamos fazer do zero. Porque se você for entrar aqui pra esperar sua captação, talvez a gente nem seja a melhor solução. É pra você já começar dessa forma. Mas E até dando uma motosserra, é basicamente trazer pessoas para essa estrutura. É basicamente como se você estivesse jogando semente. Só que não adianta você jogar semente num asfalto. Na verdade, você tem que jogar num solo que vai frutificar, que vai germinar. Então é justamente por isso que tem gente que você pode fazer apenas, por exemplo, tráfego? Pode. Mas a probabilidade de dar errado ou de não ser tão eficiente como você imagina é grande. Porque aí talvez, se você não entendeu que estrutura é importante, você vai investir um valor pequeno. Aí talvez você está esperando um resultado grande. Só que aí não tem como você fazer milagre. Investiu pouco, aparece pouco, resultado pequeno. E aí ainda mais, não tem estrutura nenhuma. O cara bate ali, não gera confiança. O cara vai comprar do seu concorrente. Então você está gastando e na verdade você está ajudando o seu concorrente a vender mais que você. E é louco isso. Loucura, né? Que é por isso que a gente fala assim, né? Mas não tem o preço no site, não tem uma tabela de preço. Na verdade, tem uma projeção do preço, por exemplo, da nossa assessoria, mas é muito personalizado. Por quê? Por exemplo, eu não posso vender uma casa sobrado para um cadeirante. Eu tenho que ter alguns acessos para esse cara dentro do outro andar. Eu não posso pegar. Então, no seu caso, a pessoa que está vendo esse vídeo, o que pode acontecer? Talvez ele já tenha um pilar da estrutura. sim. Aí ele precisa... o nosso papel é assessorar ele e falar, cara, agora você precisa desenvolver o seu site dessa maneira. As páginas precisam soar como landing page. Aí, depois que você estruturar esse site, a gente vai se posicionar assim nas redes sociais, para estar congruente com as ofertas que as pessoas vão ver quando elas receberem os anúncios. Então, o que a gente faz? Por que a gente não é uma agência? A gente é uma assessoria. Porque é muito importante que o Vini esteja aqui também, porque o nosso gestor estratégico, ele vai avaliar aquela empresa e ele vai direcionar a empresa para o que ela precisa, o mínimo viável, para que ela consiga ter resultados na internet. Vai acontecer do dia para a noite? Não, mas a gente vai fazer, testar, até dar certo. Validar tudo isso, né? Sim. Por isso que é muito importante, eu queria muito, por que eu falei no começo sobre o milagre? Porque na maioria dos empreendedores hoje, e tem muitas empresas, gente, não é pouca coisa, tem muitas empresas que vêm até a gente hoje, Albinha, que eles querem o peixe pescado. A gente não vai pescar por você, mano. A gente vai te ensinar a pescar. Inclusive isso é muito melhor, né? Muito melhor, porque você nunca vai Criou-se ficar... que não, mas é muito melhor. Você nunca vai ficar refém, por exemplo, de um aplicativo. De lead, Você nunca vai ficar refém somente de indicação. Cara, você imagina subcontrato. a nossa empresa hoje, com quase 50 pessoas no ecossistema, se a gente ficasse dependendo, vamos falar com o fulano ali para ver se ele Vamos ver se ele me ajuda aqui, você não quer. Não tem essa. E muito importante ainda, né? Talvez a galera vê o TS do tamanho que tá hoje, né? Que a galera da América fala assim, os grandes da América, né? Cara, a gente nem tá na América. Mas a gente se especializou pra lá. A gente tem planos de colocar uma sede aí, mas a gente se especializou pra lá. A galera vê do jeito que é hoje, mas não imagina como começou. Vixe. Pedrada, hein? Pedrada. Se Nós for começamos... contar, Eu, como funder, né? Quando eu sou fundador do TS, cara, eu comecei no fundo de uma loja de roupa, no estoque de uma loja de roupa infantil, um computador emprestado, numa mesa emprestada. Não é uma história pra você ficar triste, não, mas é o que de fato aconteceu. Sim. Só que eu tinha uma coisa que poucas empresas tinham. Eu tinha o conhecimento de funil de vendas, de posicionamento, de marketing digital como contexto geral. E eu aplicava aquilo de uma maneira bem pequenininha. Então, depois daquilo ali, eu comecei a dar treinamentos presenciais, ensinando outros empresários. Começou a vir galera do Brasil inteiro.
Aí depois isso começou a crescer, a gente virou uma referência dentro daquele nicho que a gente fazia. Depois daquilo que aconteceu, Começamos a abrir campanha, testar e fazer assessoria. com a pandemia, a gente testou para fazer para as pessoas, e aí a gente chegou onde a gente está hoje. Mas sempre a métrica, o conceito foi o mesmo. Eu fico imaginando. Imagine se naquela época, e eu lembro de uma chave, cara, que tinha na minha cabeça. Eu queria que alguém fizesse por mim. Era uma dor sua, na O verdade. meu Você acha sonho, mais fácil, né? o meu sonho era encontrar alguém que fazia lançamento. Ô, Pra te me lança colocar aí, lá, cara. é. Me coloca aí. Cara, imagina se fosse assim. Então, jamais eu estaria aqui hoje. Sim, Porque alguém tava dando peixe pescado pra mim. exato. E hoje eu consigo pescar de tarrafa, mano. A fonte tá aqui dentro, né? É fonte. É simples. Vocês vão entender até o final dessa live como funciona, né? Até o final desse podcast. Porque é jogo de números, galera. Quando você entende pra validar os números, pra você aprender a matemática do digital, uma vez que você aprendeu quanto custa um cliente, você pode ter quantos clientes você quiser. Fica muito mais A gente tava simples, falando sobre isso ontem, cara. né? Sim. Eu tenho os números claros de quanto custa um fechamento do TS hoje. Então você imagina você sabendo quanto custa um cliente, aí você fala assim, agora esse mês eu quero fechar tantos clientes. Aí você tem coragem, você tem peito pra ir pra cima, você tem que pra enfrentar, você tem como enfrentar essa parada de uma maneira sem depois ficar com mimimi, falando assim, mas não deu certo, mas não sei o que não. Então você tem que encarar. Exato. Um jogo é uma matemática que ela é exata, mas não é. Exato. Tem uma lógica, mas existem muitas variáveis que precisam ser analisadas, precisam ser cuidadas. Mas é por isso que quando você tem uma assessoria, você tem uma galera que já está acostumada a fazer isso todo dia para muitas companhias, você não vai ficar a pé sozinho, você vai ter alguém que vai estar pensando, o gestor ele vai olhar, vai analisar, vai te trazer dados, vai te trazer segurança. Cara, vamos investir mais, ó, vamos segurar aqui. Cara, isso aqui não tá dando certo, vamos trocar. Isso faz parte do jogo. Trocou, cara, tem toda uma manobra para isso acontecer, para isso começar a performar. Pô, você perdeu uma semana, 2, 3. Cara, isso faz parte do jogo. Essa é a chave. Se você não tá querendo ir pro game, cara, fica na sua, continua vivendo a vida que você tá levando, que na verdade você tem a vida que você tá merecendo. Você tá ali, tranquilinho, subcontrato, o cara te paga 30%, 40% do que você merece só, mas beleza, você tá jogando o seu jogo. E não tô dizendo que isso é ruim, tá? Mas na verdade você pode ser o cara que pega o trabalho, até que repassa o trabalho. Exato. Né? E a galera fala que sonha com nossos, isso. né? Mas a galera fala que sonha com isso, mas é a verdade. Não sonha, na verdade a galera quer só ir, dar aquela trabalhada serena e ir embora pra casa. Tô vivendo bem e não vai mudar, né? É. Basicamente é isso. Mano, eu não ia falar isso, mas eu vou ter que falar. Manda bala, nós somos Cara, livres aqui. O que acontece, né? Cara, e a gente não tá falando isso porque a gente tá achando alguma coisa. Tem uma palavra que não existe aqui no TS, é acho. E nem tentar. Quem tenta não faz, tá? Então a gente entende de acordo com tudo que a gente conversa. O que acontece é que os empreendedores, né? A pessoa ela é forçada a empreender nos Estados Unidos, a conduzir, começar uma nova vida lá através do empreendedorismo. Sim. Então ela começa a trabalhar no ramo da construção, da limpeza, ela se vira, mano. É o que eu E quero rala, hein, dizer. mano? Só que na maioria das vezes a pessoa ela vai pra empreender, só que ela não se torna um empresário. Essa é boa. Ela continua com cabeça de funcionário. Inclusive, eu ouvi de um cliente nosso, e você foi o responsável por isso, o Brunner, falou que um dia num bate-papo com o Vini, ele falou assim, cara, o Vini falou pra ele assim, cara, você precisa parar de estar na operação. Ele já tinha evoluído, já tinha crescido um pouquinho, e o Vini como mentor, como gestor estratégico dele, falou, cara, enquanto você não largar de estar lá, porque ele faz flooring, né? Enquanto você não largar o joelhão do chão aí e não deixar alguém fazer, e dividir a pizza pra galera, e você conseguir pensar em outras coisas, você vai ganhar, beleza, vai ganhar 15 mil, beleza. Mas na verdade você pode ganhar 50 mil por mês, 100 mil por mês. Mas você precisa desplugar. Aí o cara muito inteligente, já um cliente, pô, parceiraço nosso, entendeu, começou a desplugar, e aí ele usou essa frase e falou, eu era um cara que achava que era empreendedor, mas eu só queria ganhar pra mim. Porque eu ganhava melhor do que se eu estivesse vendendo minha hora. Só que na hora que eu despluguei, trouxe alguém pra me ajudar, trouxe o menino que eu tô treinando, quero que ele seja o meu head aqui, que vai cuidar das minhas turmas. Eu consegui viver, e hoje eu ganho basicamente o mesmo, tô quase virando a chave de ganhar um pouco mais, mas eu já não tenho que mais ficar na operação. Mas foi uma mudança de chave, Cara, olha que de maravilhoso isso. uma sugestão do GE,
pra ele e ele entendeu e ele aplicou e o cara tem resultado. Sim. Da mesma forma que a gente também fala com uma outra galera e parece estar falando com uma porta. E aí tá tudo bem, porque na verdade a gente consegue mudar a pessoa. Sim. A gente consegue fazer o que a gente É, tá e aqui aí, pra fazer, pra né? deixar claro, a gente não tá aqui pra te levar clientes, a gente tá aqui pra te ajudar a construir o seu negócio. Exato. Porque cliente, o aplicativo de lead já faz muito bem, cara. Exato. As coisas que você, o subcontrato faz muito bem. Só que se você tá disposto a dar o próximo passo, Sim. a ser fonte, né? Não se contentar com gotas. Ser fonte. Sabe aqueles pinguinhos? A galera se contenta com os pinguinhos, mano. E aí o joelho, as colunas já começam a doer, porque o joelho fica no Não chão. aguenta mais. Aí não aguenta mais e tal. Só que você, a vida inteira, cara, você se contentou com os pinguinhos, com as gotinhas, mano. Quando você foi fonte? Mas pra ser fonte, cara, você precisa cavar o chão, mano. Não é qualquer um, não, cara. Eu lembro quando eu cresci um pouco no sítio, assim, né? Eu lembro que os caras iam descobrir o poço. Eles pegavam ferramentinha assim, ó, e o poço, e ficava uma varetinha assim apontando onde tinha água. E aí tinha que cavar, mano, muitos metros pra baixo pra achar a fonte. Então assim, cara, se você não tá disposto a cavar, a tirar toda a terra, a lama pra achar água, cara, você vai ficar a vida inteira com essas gotinhas da torneira. Então assim, pra que você se contentar com as gotinhas, sendo que você pode ser fonte? Falando, o Tiagão citou o exemplo do Brunner, né, que tem uma empresa de piso. Eu vou falar um pouquinho mais porque eu acho que vai ser o exemplo de muitas pessoas que... E é muito válido, mano, porque você tá Aham. ali conversando com Sim. os Dia a dia, né? assessorados o tempo inteiro. Aham. E citar esse exemplo dessa empresa, porque acho que é o estágio de muitos, né, que podem estar ouvindo a gente. Quando ele entrou aqui com a gente, né, primeiro contato, assim, a empresa dele era bem pequena. Eu lembro que ele não tinha nem camisa, assim, não tinha nem uniforme da empresa, não tinha cartão, nada. Então ele entrou e foi... geralmente até a gente fica com receio um pouco no começo, né, será que vai? Porque estava bem no começo mesmo a empresa dele. E ele começou ali investindo o que ele podia na época, mas tinha aquela vontade de fazer dar certo, né? Como que é um dos nossos lemas aqui dentro do TS. E aos poucos as coisas foram acontecendo, foi chegando mais leads, e até pra galera que tá ouvindo a gente e não tá muito familiarizado, o que você pode esperar inicialmente de um marketing? Marketing de maneira bem simplista, mostrar a sua empresa para mais pessoas e gerar demanda. Então isso são duas coisas bem simples ali, se a gente pudesse resumir. Trazer mais visibilidade para sua empresa e gerar demanda. Até a gente gravou recentemente, vai sair no nosso canal um vídeo sobre marketing e vendas, porque às vezes a pessoa acaba confundindo. Por mais que a gente tenha essa expertise, a experiência com a parte de vendas também, o marketing ele vai ajudar muito na venda, mas ele não vai conseguir fazer o que vendedores, como estamos aqui, faz. Não é o marketing que definiu o que vocês falam na reunião de vocês, no atendimento de vocês, os processos comerciais, né? O preço que você dá, Exatamente. como você conduz. Então, o marketing, ele não... Como o Thiago gosta de falar, não tem muito controle sobre isso, né? Então, esse é um ponto importante. Também você definir bem os processos de venda após o marketing começar a dar certo. Então, o Bruno é um cara que sempre foi muito parceiro, estava ali com a gente. E nessas conversas, as coisas foram evoluindo. Ele sempre perguntando para mim coisas que eu via para ele estar evoluindo como empresa, né? E como empresário também. Então, chegou no momento que ele tá tendo, né? Uma demanda de leads, assim, de leads contatos, né? Pra galera que não sabe. Uma mensagem, uma ligação, um e-mail, né? Isso é lead. Então, ele tava tendo uma demanda legal ali de contatos já por mês. E uma coisa que sutilmente eu fui perceber na reunião, que às vezes a gente sempre deixa marcado, né? A gente tem uma reunião mensal, para quem tá nos ouvindo, que a gente faz um resumo de como foi o mês anterior, que a gente chama de uma reunião de fechamento, né? Então eu trago já anotado ali o que eu tenho, que são quanto que a gente investiu, quantos contatos chegaram, quanto que a gente investiu no Facebook, quanto foi no Google, por aí vai. E eu preciso que o cliente me traga um feedback mais sobre estimates e fechamentos que ele teve. Então eu trouxe, e geralmente a gente já deixa anotado de um mês para o outro, no caso desse cliente, o Brunner, mais ou menos o que já está meio que engatilhado, né, que a gente fala. Aí, sutilmente, fui percebendo que às vezes a gente falava o nome de um cliente, ele nem lembrava, ou precisava ir em algum lugar lá para conferir se tinha dado certo ou não. Coisas que, teoricamente, já era para estar na ponta da língua ali, mas por conta do dia a dia, da correria, ele acabava esquecendo. Uma vez a gente falou de um cliente e falou, nossa, cara, acabou que passou esse cliente, aconteceu alguma coisa que a gente não foi, ou não deu certo, e eu não tô nem lembrando. Então, até que a gente chegou num ponto que a gente entendeu, cara, por mais que você... Porque a gente tem isso, né? A gente gosta de as coisas estarem sob o nosso controle o tempo inteiro, né?
E muitas pessoas podem vir com aquele pensamento de se eu não colocar a mão não dá certo, né? É um pensamento muitas vezes que a galera tem. Uma crença errada, na verdade. Exatamente. Aquela velha frase do o olho do dono engorda o gado, né? Essas coisas aí que a gente tá acostumado. Crença pura, né? É. E se não passar por mim, não vai dar certo. Os ajudantes. Deve ser por isso que o dono do Pão de Açúcar vai lá todo dia em todas as lojas dele. É isso aí. Exatamente. Então, ele tava ali no dia a dia, né? Ele ainda continua em algumas coisas, mas ele tava ali fazendo um trabalho, né? Com o joelho no chão, como o Tiagão comentou. Só que chegou num ponto que essa parte mais comercial, vamos dizer assim, de atendimento, de agendamento das coisas, começou a tomar bastante tempo dele, ele começou a um pouco se confundir e uma coisa atrapalhar um pouquinho a outra. E claro que muitas vezes para quem tá ali no meio desse jogo não vai percebendo, né? Então a gente aqui que tá de fora, quando ele traz essas coisas, consegue ter uma percepção um pouco melhor, até porque a gente já viu esse filme em outros lugares. Então eu trouxe isso para ele, entendendo ali, e falei para ele, então agora seria o momento de você tirar um pouco a mão dessa parte do operacional, né? Para você ficar mais nessa parte de gerenciamento, no administrativo mesmo da sua empresa. Então, e após isso, e também vai ali um passo de coragem dele, porque é sair um pouco do conforto, né? 100%. Porque se ele vai sair da operação, o trabalho continua lá, então ele precisa colocar alguém no lugar. Então, isso vai um pouco ali de um passo, assim, desse comprometimento, dessa ousadia dele. Mas aí a gente começou, fez, e inicialmente, no próximo mês, nem teve assim uma mudança tão significativa em termos de faturamento. Porém, qual que foi o feedback que ele me trouxe? Cara, a gente até aumentou um pouquinho o faturamento assim, líquido no final. Porém, o que eu pude perceber é que são coisas que, na verdade, o dinheiro não consegue comprar, que eu consegui mais. Nossa. Agora eu tenho mais tempo, com essa parte, eu tenho mais tempo para cuidar do meu filho que é pequeno, porque eu tô mais em casa. Eu tenho mais tempo para ficar com a minha esposa. E ainda continuo tendo basicamente mais ou menos o mesmo faturamento, deu uma aumentada, mas eu consigo ter coisas que não necessariamente entra aí na planilha, entendeu? Então eu consigo no fim de semana ali já, mais ele gosta ali de jogar um vôlei com os amigos dele, então são coisas que a partir dali ele tem conseguido fazer melhor. Então esse foi um feedback que ele me trouxe logo que a gente fez essa mudança, entendeu? E até uma motosserra, porque eu também conversei depois um pouco com ele, falando de alguns outros assuntos. Essa decisão de coragem que você acabou de falar que ele teve, que de fato é para poucos, tá? A maioria da galera acaba que não desprende, Aham, não entende, sim. né? Mas também tem alguns outros reverbes. Por quê? Porque ele usou uma frase que eu achei engraçado. Ele nunca precisava, era raríssimas às vezes que ele precisava voltar para um serviço, fazer alguma correção, alguma coisa. E depois que ele começou a usar o menino que gerencia lá para ele, começou a dar mais autonomia, aconteceu de ter alguns outros problemas que ele não tinha. Só que aí qual que é a decisão dele como um cara que de fato está se posicionando como empresário? É ficar choramingando? Não. Ele entendeu os prós, algumas coisas que às vezes saíram um pouquinho do controle, mas ele conseguiu trazer o menino, tá treinando mais, já tá trazendo percepções para que o cara entenda que ele vai poder crescer, e aí o cara também se sente mais dentro do jogo, aí o cara é um pouco mais comprometido, e aí ele falou que gradativamente ele tá solucionando essa outra questão, porque querendo ou não, ele tinha mais controle sobre o que ele fazia do que sobre alguém. Só que é por isso que eu falo que toda decisão, ela gera uma consequência, mas você tem que estar preparado para ela e não olhar e falar, agora que deu isso aí, agora eu vou voltar para trás. Não, cara. Na verdade, isso faz parte. Imagina quando o Renan ele saiu da operação. Ele olhou, por exemplo, quando eu fui para a parte comercial, ele ficou 2 meses comigo. Eu tava falando com ele hoje na academia, ao vivo, direto, e eu um pouquinho assim aleatório os pensamentos, né, meio difícil de raciocinar. Do nada ele mandava uma sugestão assim, eu falava assim, rapaz, eu não sei nem o que eu tava falando. Agora eu tenho que entender o que ele falou, falar pro cliente, depois eu tenho que voltar. Pra mim era uma dificuldade. Mas ele foi saindo da operação e a gente foi tocando. Imagina se ele estivesse criando o site agora, se ele estivesse gerenciando cada cliente. Não Mas, dá de novo, conta. Cara. eu sou o rei das analogias, cara. Exatamente. É boas Mas é essas, que eu hein? tenho uma criança pequena em casa, que vai fazer 1 ano agora. E talvez você também tenha, você que tá vendo esse vídeo, né? E o que eu quero dizer, já parou pra pensar que a criança cai até ela andar? Nossa, essa é boa. E às vezes a Alice, cara, que é minha filha, ela tá inteira roxa as perninhas, mano. O que eu quero dizer com isso? Foi se construindo na cabeça das pessoas que errar é motivo de você ficar caído, mano. Triste, ruim. Triste e tal. Na verdade, assim,
Uma criança, ela cai, acho que cai umas 100, não sei, deve ter algum estudo sobre isso, mas uma criança cai milhares de vezes até ela andar. Então, às vezes, você vai dar um passo ali no comercial e você vai cair num outro lugar, e depois você vai dar outro passo nessa direção, você vai cair até que você ande sem perceber. Até que você corra sem perceber. E agora o desafio da lista está sendo correr. Tá começando assim. Aí ela vai desgovernar e cai de cara, mano. Nossa. Assim, o que eu quero dizer com isso? Olha só, o que se perdeu no meio do caminho, na sua pessoa, na sua essência, para você acreditar que você pode parar tudo que você começa? Inclusive tem que acertar tudo de primeira, que vai ser tudo Esquece rápido, isso, simples. cara, porque nós somos as pessoas que mais erram todos os dias. Erra com força. As pessoas, nós erramos todo santo dia. Muda toda Mas ao hora. mesmo tempo que a gente testa coisas novas, que a gente faz coisas novas, os erros eles são imperceptivos perto das vezes que a gente acerta. É. Porque, fala a verdade, né? Quem fica sentado, você acha que quem cai ali sentado e não se levanta, você acha que é mais gostoso ficar ali sentado ou você conseguir caminhar? Ou você ir de um lugar pro outro? Então levanta, cara. Acredita mais, sabe? Tipo assim, tira esse fardo, essa cobrança o tempo inteiro de você e cria isso como um lifestyle. Por isso que o nosso slogan aqui dentro é fazer até dar certo. A gente não faz para dar certo. Quem faz para dar certo para no primeiro obstáculo. A gente faz até dar certo. Isso é maravilhoso, cara. Sim. Inclusive se a gente fosse parar no primeiro obstáculo, você tá maluco. Cara, o tinha tempo parado inteiro 100 tem problema vezes. de fluxo de caixa, disso, de aquilo e tal, porque a gente só tem 3 anos. E olha o nosso tamanho, por quê? Porque a gente cai e rala o joelho o tempo inteiro, mas a gente passa o mandato e vai. E já era de novo. Então, Martiolate. cria isso, cara. Cria isso em você, cria essa musculatura em você, né? Posso fazer um adendo aqui? Faz, Só agora fazer um link, né? É. Porque acabou que o Mateuzinho tava falando da primeira parte, que era a parte de estrutura, né? Ele começou dizendo que era a parte de manual de marca, criar essa logo, criar a parte do cartão de visita, a plotagem da van. Mas aí se a gente fosse pegar, voltando agora um pouquinho para essa linha, Mateusão, essa parte de estrutura, voltando um pouquinho. Estruturamos essa parte de marca, que às vezes tem muita gente que não dá valor, tem gente que não entende a importância. E tá tudo bem se você não entende, tá? Mas no futuro você vai entender que na verdade faz muito sentido ter uma marca bacana. Toda vez que a gente fala de branding, você tá marcando a vida das pessoas, certo? E aí, depois disso, outra coisa que a gente pode entregar, que também compõe essa estrutura, que ajuda essa pessoa a estar no ecossistema digital, né? Vamos dizer. Qual que é um outro pilar que a gente pode fazer? Show. Cara, acho que um dos pilares mais importantes que a gente pode estar entregando depois que a sua marca está pronta. Lembrando também, né, Tiagão, que você ter a sua marca bacana não significa ter. Só ter. Né? Porque, na verdade, fazer uma marca hoje é muito fácil, né? Mas o que a gente percebe, até dando esse feedback, a gente percebe que a maioria das pessoas que entram em contato com a gente, cara, eu tenho minha marca, tá legal, tá massa, meu cartão de visitas. O cara não tem nem Meu noção filho do que é fez. aquilo. É. Meu filho Só fez. que o mais... meu filho fez. Mas o pior de tudo é que quando a gente vai analisar essa marca, cara, manda pra mim, deixa eu dar uma olhada pra ver como é que tá. A gente abre ali pra fazer uma pesquisa rápida e tem mais 10, 15 empresas com o mesmo logo, usando a mesma marca ali. Vai Então, ser pesado. qual que é a credibilidade será que você vai estar conseguindo passar, né? Sim. Mas pegando o gancho no que você falou, essa parte da estrutura, eu acho que o principal foco depois que você faz sua marca é você começar a aparecer. Para que isso aconteça, acredito que um website é muito bom. Você começar ali a usar plataformas como o Google da forma correta também, para que as pessoas consigam te encontrar. O cara vai te ver sua empresa, vai ver que é o serviço que ele está pesquisando. Mas, cara, como é que ele faz esse serviço? Quanto tempo ele vai me entregar? Que material que ele usa? Se você fala com ele vai entender. Só que você não vai falar com ele. Então você precisa ter um lugar ali para ele conseguir primeiro confiar em você, comprar o seu produto. E o que ele vai comprar, primeiro é sua marca. Tem Essa é uma a primeira impressão ali. primeira impressão. E aqui fica, né? É, aqui fica. Agora, se ele abre ali, pesquisa sua empresa e não nem vai encontrar, aí fica complicado. Porque o pessoal até conversa, cara, mas será que funciona essa parte de internet mesmo? Eu sempre trabalhei com indicação, tá meio fraco agora. O que a gente pode ter certeza de falar é que todo dia tem gente querendo comprar. Serviço de construção, de limpeza e assim por diante. Só que a marca é o alicerce para todas as outras coisas. Exato. Então, a marca ela vai ditar as regras para todas as coisas. Seja Como no você vai ser website, lembrado, né? um outro pilar que a gente entrega também é sobre o seu posicionamento nas redes sociais. No Sim. Instagram, no Facebook. Por quê? Então, a gente combina ali, não é sobre os postzinhos que vão sair, mas é importante para que o cara, ele recebeu, ele
procurou no Google, encontrou seu site, uma marca bem desenhada, as cores, uma paleta de cor legal e tal. E aí ele vai entrar, vai clicar nas redes sociais, tá bem alimentado, tem vídeos do seu trabalho, tem antes e depois. Tem cliente falando de você Tem ali. cliente Tem a sua falando equipe de você. aparecendo. Então pode ser que, cara, aquilo vai mais uma vez dar um gatilho de eu posso confiar nesse trabalho. Por isso que não dá pra você construir tudo isso. Às vezes o cliente fala assim, cara, deixa eu fazer um mês avulso de trabalho com vocês. A Nossa, gente nem essa faz é uma isso, boa. cara. Por quê? Porque não tem como você construir algo em menos de 6 meses. Tô te falando muito sincero. Tem como você ter resultado em menos de 6 meses. Sim. Mas não tem como você criar algo Sólido, palpável. sólido, palpável em menos de 6 meses. Então É. a nossa proposta é criar algo sólido e palpável. Sim. E se for pegar nessa analogia que o Renan fez, não existe nenhum investimento, né, que você faz em um mês Não fala isso. e você já tem retorno. Então é o peixe pescado. Existe o aplicativo de lead. É. Só que se o dono do aplicativo de lead decidir parar de fazer funcionar, tá todo mundo desempregado. Sim. Você falou outra coisa ruim. E lembrando, eu acho que o Albinha podia até falar um pouquinho sobre isso, o Albinha que tá mais a par ali também. É essa diferença, né, Albinha, de você ter clientes por aplicativo de lead, Aham. de você ter sua própria fonte. O que você pensa em relação a Sim, isso? sim. É a realidade de muita gente, talvez a maioria, né? De hoje, ou depender de subcontratos na América, de empresas maiores repassando trabalho para você, ou de você ir lá no aplicativo de lead, pagar ali, só que tem um porém, né? Que é esse contato que esse aplicativo manda, ele manda para sua empresa, para você, né? E mais para 5 pessoas. 10, Então, às vezes. 10. Então pode ser que quando você clica ali para ir, você paga, você vai ligar para a pessoa, você liga e talvez ela não atende, ou liga e ela fala, na verdade eu já conversei com uma outra empresa, eu já fechei ali com eles, né? Então você fica na mão dessas empresas, como o Tiagão e o Matheus estavam falando, e você não constrói algo para você, porque no fim das contas você está pagando para o lead e colocando dinheiro nesse local. E quem está sendo o beneficiado, né? Quem está crescendo o nome dentro de tudo isso é a plataforma. Não é nem a sua empresa, né? Porque você está dando dinheiro para essa plataforma, você e outras empresas, e quem está construindo algo é ela. Porque- Porque a plataforma está investindo no Google, está investindo em Facebook, e você não está fazendo isso, está dependendo dela, e você está dando dinheiro para ela, só retroalimentando isso, e quem está crescendo no fim das Só a contas é a plataforma. gotinha tá alimentando a fonte dela, né? E o Exatamente. pior de tudo é que eu já ouvi muitas vezes algumas analogias. Por exemplo, quando começou era bom. E depois agora, nossa, tá muito caro. Uhum. Só que esse muito caro você nunca sabe, porque caro e barato é extremamente relativo, né? Mas é que na verdade hoje já é um recado. Se você não tá no digital, o momento é de estar é agora. Porque daqui um ano você pode ir pro digital? Pode. Mas Mas tá vai mais ficar caro ainda. mais caro. Daqui 5 anos, mais caro. Por quê? Porque você já não tá mais sozinho. Hoje ainda é um oceano que eu vejo, principalmente falando da América, pouquíssimo utilizado. Quem nada de braçada são as plataformas de leads, por exemplo, mas é muito simples. Olha que analogia, é ruim isso que eu vou dizer, mas é a verdade. Eles cobram 30, 40, 50, 70, 100 dólares de um lead. Isso varia muito do tamanho do trabalho e do serviço, da demanda. Ele pega esse mesmo lead e ele manda para mais 5, 10 empresas. Então ele tá fazendo ali 500, 600, $1.000 por um lead. Que ele pagou 50. 100 que seja. Então ele consegue fazer o dinheiro dele vezes 10. Então aí qual que é o problema? A plataforma vai lá, ela pode investir milhões, e ela investe isso por ano, milhões. E aí o cliente acaba que fica refém dela, fica triste, porque ainda se o lead for um lead bom, se meia dúzia pegou, alguém vai ficar feliz, quem pegou. E o resto? A outra galera vai ficar triste. Então é por isso que hoje a gente fala com a galera, 90%, 95% da galera que já utilizou o aplicativo não tem experiência boa. Primeiro porque não tem paciência, e nem lá, que é uma fonte rápida, não é milagre, você calcula quando você começa a estrutura do zero. E o cara não consegue ter resultado, o cara fica triste. E tem empresas que conseguem, tem empresas que conseguiram fazer. Mas aí tem um ponto que esse é mais pesado de todos. A gente tem uma cliente hoje que ela construiu por acho que uns 5 anos uma puta estrutura num aplicativo. E do nada aconteceu um contratempo, ela mandou uma reclamação lá e tal. E ela perdeu a conta dela. De muitos anos, ela investiu muita grana.
Então, além de tudo, além de você estar super vulnerável, né, de receber esse lead, desse lead estar falando com mais 10 pessoas, ainda assim, pode ser que mais hora ou menos hora você nem sabe, os caras tiram do ar. E aí você vai ter que começar a sua estrutura do zero. E às vezes você já tá há 5 anos fazendo isso. Aí você começa do zero, aí você vem para uma agência, aí você quer ter resultado de um mês pro outro. Desculpa, amigo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E eu preciso fazer uma pergunta para você que tá vendo a gente, que tem um negócio aí nos Estados Unidos. Se você não conhecesse você contrataria a sua empresa? Eu vou embora. Se você não conhecesse você. Pesado. A sua qualidade, né? Tudo que você... Porque tudo tá na sua mente. Tá na sua cabeça. Mas imagina que você não conhece você. E você mesmo não conhecendo você vai ali e pesquisa sobre a sua empresa. Você contrataria você? Pelo que você encontrar? Mais do que isso. E na hora que você... Vamos dizer que você encontrou alguma coisa. Você contrataria você chegando lá, do jeito que você chega, falando do jeito que você fala, trabalhando do jeito que você trabalha ali pra atender? Ah, se esse hack eu morri, mano. E aí, se Pesado. você tem dúvida disso, é muito difícil você isolar você de você mesmo. Mas se você tem dúvida disso, imagina o seu cliente. Sim. Agora eu quero que você faça o mesmo exercício. Pesquisa o seu principal concorrente. Você contrataria o seu concorrente? A pergunta que eu te faço é: o que é que você está fazendo para mudar isso? Porque você tá à mercê do acaso, cara. Você tá dependendo de uma única fonte e tal. E pega o que eu estou te falando. Tudo é ciclo. Tudo acaba. O que não acaba é algo palpável. Por que eu tô falando isso? Talvez daqui a pouco esse aplicativo esteja dando prejuízo. Muitos já Provavelmente, dão prejuízo. né? Muitos dão já. E aí o que eu quero dizer? Você vai ficar na mão de quem? Você vai cair no seu próprio colo, cara. E talvez você não esteja pronto pra te acolher você mesmo. Então, mesmo que você não queira sair dessas plataformas, mesmo que você, cara, seja inteligente, seja intencional, deixa a sua casa pronta. Lembra que eu falei de casa e receber pessoas? Então, quando você tem uma marca muito legal, quando você tem um website muito bem estruturado, quando você tem um bom posicionamento nas redes sociais, o que você faz? Você deixa a sua casa impecável. E aí, o que é que os anúncios fazem? Eu sei que já tá virando um monte de ficha para você aí. O que os anúncios fazem? Eles atraem as pessoas para sua casa. Vamos simplificar? Aqui no interior tem muito ainda disso, que a galera fica no semáforo entregando panfletinhos. Ótica tal, 40% de desconto. Que mais? Calçado masculino. Padaria não sei o quê. Então, Tempo de desentrega. eleição, então. Só que a grande diferença disso é que quase nunca eu vou para esses lugares. Por quê? Porque, nossa, eu preciso pegar aquele papel, eu preciso ver um endereço da loja, eu preciso ir e tal. E qual que é a diferença do digital? O digital é que você entrega esses panfletos para quem está pesquisando o seu produto ou serviço. Quem já quer, né? E é muito mais simples para a pessoa virtualmente visitar a sua estrutura. Então, através E de até mesmo entrar em contato, né? Então, através de talvez dentro de um caminho, muitas vezes em um clique ela entra em contato com você, cara. Sim. Ela manda uma mensagem pra você, então ela viu o anúncio ali, clicou, dependendo da estratégia, cara, já cai uma mensagem na sua caixa de Messenger, linda, sua mensagem, você, oi, cara, gostaria de fazer um orçamento. Coisa de 5 minutos. Então, imagina uma vez que a gente valida essa oferta. Cara, você receber, imagina você acordar amanhã e ver ali 10, 20, dependendo do orçamento que você coloca, 30 pessoas perguntando e querendo fazer um estimate. Para que você gire o ciclo mais uma vez. Quanto mais demanda eu tenho, mais recursos eu levanto. Com esses recursos eu intensifico o meu ecossistema. E aí você passa a jogar um jogo muito diferente. Ao invés de você implorar para as pessoas trabalharem por você, elas vão querer muito trabalhar para você. E aí mais um ponto que o marketing faz, que o branding faz, que as pessoas não estão atentas. Quando você pesquisa sobre a sua empresa, você não sendo... se você não conhecesse você trabalharia na sua empresa? Essa também é boa. Entenda de uma vez por todas. Revolução Industrial já foi, galera.
A galera não tá mais, ai, preciso ganhar qualquer coisa. Não, as pessoas querem ir num lugar que elas se sintam bem, que tem um lugar legal, Sejam bem que remunerados. sejam bem remunerados, que querem crescer. Então, isso também o marketing faz, porque imagina uma vez que você fala pra pessoa que você tá contratando ou precisando de alguém, a pessoa vai procurar alguma coisa sua e não encontra nada. Ou encontra um negócio sujo, poluído. Ai, meu Deus, cria uma repulsa. Então, assim, o marketing constrói. Construir para atrair. Então, a gente vai construir sua casa para você receber as melhores pessoas, os melhores clientes. Isso é tudo percepção de valor, né? O que acontece com isso? Quanto melhor o seu marketing, mais as pessoas acreditam que seu preço pode ser maior. Quanto melhor você conversa, quanto mais valor você entrega ali numa reunião comercial, mais as pessoas acreditam que seu preço é maior. E aí o que acontece no final das contas? No final das contas, quando você fala o seu preço real, elas acham barato. Porque comparado com 99% do mercado, se você aplicar o que a gente está falando aqui, cara, você já vai sair infinitas vezes na frente. Sim. Tem perguntas aí, Albinha? Tem coisas que tá aí nesse... Sim, sim. Já vou entrar em alguma delas. E só um ponto importante, acho que a galera pode estar na cabeça, sobre a questão do inglês, por exemplo. Porque nós estamos aqui no Brasil, né? Toda a nossa base aqui no Brasil. Nós prestamos assessoria para empresas que estão nos Estados Unidos, brasileiros lá. E talvez uma questão que a galera pode estar se perguntando é sobre a parte do inglês, né? Como que a gente trabalha essa parte, se, por exemplo, se eu contratasse vocês, é eu que tenho que fazer essa parte do inglês, eu que tenho que desenvolver. Muito boa. Então, acho que é importante eu citar aqui. Dentro do TS, a gente tem vários departamentos. Um deles é a questão da tradução, tá? Nós temos um departamento especializado, específico para essa questão de tradução. Então, todos os textos, né, que a gente vai colocar. Então, o Matheus citou o website ali. O site tem toda uma parte tem bastante texto, né? Bastante coisa escrita. Então, tudo isso passa por um time aqui interno de tradução, onde tem pessoas ali formadas na área e tudo mais, especializadas nessa parte. Que tem o contexto geral dali, né? Isso, exatamente. Claro que a gente sempre tem a cultura, né, de mostrar, apresentar e não subir ao ar sem antes passar por esse crivo do nosso cliente. É claro que talvez na sua região, talvez você fale uma palavra de um jeito que na outra região vocês falam de um outro jeito. Isso acontece, é normal, mas já vai estar tudo ali. É mais da parte do nosso cliente, seria mais essa revisão, esse olhar, né? Às vezes pontuar alguma coisa que é mais específico daquele local. Então, acho que eu percebo, né, às vezes, muitos comentários também nos nossos anúncios perguntando sobre essa questão do inglês. Então, fica aqui um adendo sobre essa parte nossa do inglês, tá? Show. E aí, pode falar. só, não sei qual é o próximo tópico, mas assim, até para fechar o ciclo aí, né? A gente falou um pouquinho de marca, a gente falou de construção de um bom site, um bom posicionamento nas mídias sociais, né? E também abordamos um pouquinho de tráfego. E até para ficar um pouquinho mais claro, eu gosto muito, porque eu faço isso nas reuniões quando eu vou falar com o cliente, de explicar um pouquinho disso. Porque quando a gente fala de anúncio, tráfego pago, muita gente não sabe, mas basicamente você é bombardeado todo dia, toda hora por muitos anúncios, de muitas coisas. Pode ser na rede social, pode ser no Google, enfim. As plataformas elas são diferentes, mas o objetivo é o mesmo. Você tem ali, você precisa chamar a atenção de quem está ali para que essa pessoa tome uma ação de clicar, para te ligar, para te mandar uma mensagem e a partir disso você continuar essa parte da venda. E aí quando a gente fala de plataforma, hoje aqui no TS, a gente trabalha com as principais plataformas, seria Facebook e Instagram. O Instagram ele tem uma relevância, pelo menos na grande maioria das vezes, bem baixa, né, nessa parte da construção e tudo mais, é mais o Facebook, é muito forte na América. E o Google tem também ali, seguramente ali uma parcela gigante, né? Porque muita gente está procurando. Então, enquanto a gente está aqui conversando, enquanto você está ouvindo esse podcast, tem inúmeras pessoas procurando serviços como o seu na sua região. E aí, se você não está aparecendo, possivelmente quem está aparecendo é seu concorrente. Então, é por isso que a gente fala que o dinheiro fica na mesa, você não traz esse faturamento. E a partir disso, o objetivo principal, até para ficar claro e mais lúdico para quem está escutando e nunca viu isso, a gente, como especialistas, a gente define qual é o investimento, e sempre eu falo que o investimento ele precisa ser o investimento que fizer mais sentido para você por hora. Dentro desse investimento, a gente vai montar uma estratégia
seja mais visual, se for rede social, seja mais de palavras que as pessoas estão escrevendo, procurando companhias como a sua, para que a gente mostre isso. Aí a gente monta a estratégia, com esse investimento você vai fazer o quê? Vai aparecer. Então você começa a alcançar muitas pessoas. Desse alcance, a gente tem uma outra camada, que é menor, que é pessoas que se interessam, pessoas que vão clicar, que vão ir para o site, que vão ver. E ainda assim, a última, que é a menor de todas, é quem vai contatar mesmo, vai querer um orçamento, vai querer ir adiante, vai querer que você vá fazer uma visita. E aí, quando a gente entender esse movimento de quantas pessoas vão ver, quantas vão se interessar e no final quem vai de fato fechar com você, a gente consegue entender quanto custa um cliente para você, que foi o que a gente falou no comecinho. E aí, uma vez você entendeu isso, no digital a gente até usa um termo técnico que é o CPA, né? Que é o custo por aquisição, mas trocando em miúdos é o custo da venda, né? O cliente ele vai entender que a cada $500 ele fecha um cliente, 2 clientes. A cada $1.000 fecha 10 clientes, dependendo do nicho. E aí, como o próprio Renan falou, a gente falou muito aqui, entendeu isso? Você não tá mais à mercê da sorte. Você tá à mercê de uma boa estratégia, validar e mudar, porque isso precisa estar sempre em ação, né? Não é um negócio que você coloca ali, isso por si só já faz. Mas uma vez que você tem isso, você pode definir se você vai aumentar a equipe, se vai manter a equipe. Se você vai trazer mais cliente esse mês ou menos. Mesmo que em épocas, por exemplo, que a gente ouve muito. Ah, agora é inverno. Ah, vai entrar o inverno. Ah, não, o verão. Na verdade, de tudo isso a gente sabe que Já essas passou coisas... por todas as etapas. Exatamente. A gente sabe que existe sim essas variações, mas quem antecipa governa. Se você tem isso claro, você pode tomar uma decisão. Pô, o inverno chegou. Tá difícil. Normal. Você tem duas opções. Tem menos trabalho, naturalmente. Ou você se contenta em pegar poucos trabalhos, ou você intensifica o seu marketing, intensifica o seu anúncio para você aparecer mais. E para você ainda assim tirar a fatia que te faz faturar o que você precisa, manter sua equipe, pagar suas contas, manter sua família bem. Então esse é o poder do tráfego pago, o poder do anúncio. Você ficar no controle a todo momento para trazer demanda. E que nem eu falei, vai ter meses melhores, vai ter meses piores, isso é natural. Como tudo na vida. Como tudo na vida. Picos e vales, né? É. Toda hora. Inclusive o pico e vale, se você for olhar, é bom. O Renan fez ele falou que ele viu um vídeo, é verdade. Tem uma bolinha, o cara coloca assim e solta 2 bolinhas do mesmo ponto. E uma ela passa por uma... E a outra ela passa assim, sabe aquele caminho sereno assim, ó? Uma bem tranquilinha e a outra assim. E cara, num tempo curtíssimo, essa que passou por picos e vales, ela tipo faz Chega muito quase mais o rápido. dobro. Faz quase o dobro num curto espaço. Tipo, enquanto uma vai e volta, e vai e volta, tipo, 2 vezes, a outra foi e voltou, muito mais. Então, assim, se permita viver picos e vales, porque isso faz parte do jogo, né? Não tem como você fugir. E aí, só pra gente... A gente tá chegando ao final aqui, né? Tem mais alguma dúvida aí? Agora eu citei essa questão de inglês, né? E já colocando um pezinho ali nas objeções que muitas vezes a gente percebe no nosso potencial cliente, nosso potencial parceiro. Então, a gente imagina que, principalmente a galera comercial, ouve muitas coisas Bastante. todos os dias, né? Dúvidas Então, frequentes da galera. exatamente. Então, são algumas objeções que geralmente a galera tem. Eu citei essa anterior de um inglês, que eu vejo que é uma coisa que a galera comenta. Muitas vezes perguntam se ela mesma precisa ser fluente em inglês. É claro que quanto melhor você for no inglês, melhor. Mas, então, a gente tem essa parte do departamento de tradução. E muitos clientes que às vezes podem, também em muitas ocasiões, contratam pessoas para ser uma espécie de secretário ali, para estar ajudando e auxiliando nessa parte. Sei que nem sempre todo mundo consegue, mas é uma solução também que a gente vê. Mas, pisando agora nessa parte de objeções, principalmente para Matheus e Tiagão, o que vocês percebem que a galera fala mais para vocês, que vocês podem trazer para a gente? Sei que as mais clássicas, por exemplo, esse preço para mim não dá, tá muito caro. Sei que essa é uma clássica, mas que vocês podem falar dessa parte também. Eu vou trazer umas objeções aqui, acho que o Thiagão pode responder, então acho que Vambora. fica mais fácil. Cara, uma objeção que eu ouço bastante é assim, mas qual que é a garantia de resultado? Nossa. Objeção, só pra galera entender, tá? Muito boa É essa o clareza. que... quando um cliente entra em contato com a gente, é importante porque você talvez tenha, né? Não tô falando aqui... Obviamente que eu vou dar um presente a hora que eles responderem isso aqui no final.
Mas, obviamente, nós não queremos que por conta desses pensamentos, dessa vozinha que se chama objeção na sua cabeça, mas qual que é a garantia de resultado? Nossa, mas Preço é isso, esse o quê? preço é isso e tal. A gente não quer que isso impeça você de viver algo muito maior na sua vida, Boa. tá? Então, por isso que nós estamos colocando na mesa o que mais a gente escuta de objeções, né? Desses pensamentos que limitam a tomada de decisão. Inclusive porque talvez você que tá aí pode estar tendo exatamente esse mesmo pensamento. Sim, exato. Mas Mas aí, Tiagão, pronto. qual que é a garantia de resultado? Qual que é a garantia de retorno? Legal. Essa daí é clássica. E eu destravei depois de 2 anos e pouco no comercial. Eu vi uma. E eu tô usando muito mais isso. Que é. Qual que é a grande garantia do marketing é que você vai ser visto. Isso indiscutivelmente. Uma outra garantia que você pode ter quando você contrata, por exemplo, a nossa assessoria, é que você vai ter uma galera comprometida e profissionais. Então você não está testando nada. Aqui já é algo validado, a gente atende centenas de empresas, já atendeu inúmeras empresas também. Então não tem nenhuma... Não é nada assim... Apesar de cada empresa ser uma empresa, de cada estratégia, às vezes funciona para um, não funciona para outro, existe uma linha de raciocínio, a gente está muito acostumado com isso. Então essas são as garantias. Mas eu não posso deixar de dizer que a jornada que você tem que passar, ela é sua. Você vai ter que passar. Junto com uma equipe é melhor do que sozinho. Isso é importante. Mas a gente aqui não garante o resultado por conta das variáveis que existem. Então, depende do serviço que você tem, a demanda dos trabalhos que tem na sua região, o preço que você dá, Atendimento? o atendimento que você presta, se é rápido, se é demorar. Então, tem muitas variáveis. Mas o nosso papel aqui, como parceiro, é construir junto com você o resultado. Até porque o resultado seu não está na minha mão. Tá na nossa. Tá na nossa mão. É um trabalho feito a 4 mãos. Você de um lado, dando o seu preço, dando o seu melhor, atendendo rápido, fazendo um serviço de excelência, usando indicações, que é ótima indicação. Como um casamento. Exatamente. Porque Qual a indicação, garantia galera... que sua esposa dá pra você? Exatamente, não tem. Você tem que fazer o seu Seu papel. marido dá pra você. Na verdade, a gente não tem Não tem garantia de como, nada. A única cara, garantia da vida é morrer. Você tá vivo, amanhã você pode morrer. Mas do resto não existe. Então, assim, quando a pessoa já vem com esse papo de garantia, e é muito comum. Eu não tô aqui para dizer que não é uma objeção plausível, mas na verdade você tem que quebrar essa crença e falar assim, tá bom, o que eu preciso então fazer para ir para o próximo nível? Então, se eu vejo que vocês podem ajudar, se vocês têm contexto, vocês têm equipe, fazem isso para muitas empresas, você precisa primeiro apostar, normal, né? Dar um voto de confiança, sabendo que vai ter uma galera pensando com você, e a gente vai construir junto esse resultado. Deixa eu só Essa é a fazer um grande- adendo aqui. Nós não somos esses vendedores de curso que vocês veem na internet. Os gurus, né? A gente não tá fazendo promessa milagrosa, a gente não tá aqui pra empurrar você a comprar alguma coisa. Nós estamos aqui pra fazer um elo com você. O que que é esse elo? Nós estamos entendendo o seu ponto A, que é o seu estado atual, e nós queremos junto com você ir até o ponto B. Cara, se a gente vai passar por furacão junto, a gente vai tropeçar, a gente vai ralar o joelho, a gente vai cair de cara, mas a gente não vai soltar a mão de você. A gente vai ficar o tempo inteiro do teu lado. Os meninos aqui dentro, eles chegam até encher o saco dos clientes, porque é o tempo inteiro falando, conversando, mandando métricas e tal. Então, se você não tá procurando milagre, como eu falei desde o começo, se você não tá procurando os gurus na internet, mas se você quer uma galera simples, no quesito que converse uma linguagem simples, que vai pra cima, que esteja comprometida com você até o final, eu tenho certeza que aqui você tá no lugar certo. Essa é a maior garantia que eu posso te dar. Top. Exato. E agora, só pra encher pra parte final também, como é que faz pra pessoa conseguir? Você quer falar mais alguma coisa? Antes eu tenho mais uma que essa é importante. Essa é clássica. Então tem E a essa- garantia, tem o resultado. Garantia é uma clássica. E uma é a questão do preço, né? Preço é bom. Essa de preço eu tenho que E aí, dizer. Tiagão? Sua assessoria é muito cara, cara. Rapaz, essa é muito boa, sabe por quê? Porque a gente vem cada vez mais trabalhando essa questão, porque assim, o que a gente entrega, né, por exemplo, o site, apesar de toda a qualidade, na verdade isso é muito menor do que quando a gente fala de um time cuidando, de um gestor como você, como eu falei do próprio Brunner. Esse meio é o que de fato faz a gente ser muito diferente do que uma assessoria comum. E quando a gente fala de preço, eu queria que você fizesse uma reflexão agora.
às vezes o cliente, quando ele olha um valor e ele fala que é caro, é porque talvez ele não entendeu o quanto de dinheiro ele está deixando na mesa. Então eu vou dar um exemplo de uma companhia normal. Ontem mesmo eu estava fazendo uma reunião, o cliente, uma companhia muito massa, companhia muito legal. E quando eu falo companhia legal, não é muito grande não, tá? O cara era ele, tinha mais umas 2 pessoas que trabalham com ele. Tem muita demanda de trabalho de subcontrato, mas ele pega o trabalho repassado, tipo, 40%, média. 50% às vezes, quando dá bom. Só que esse cara faz ali numa média de 6, 7 trabalhos mês. Às vezes 10 trabalhos mês. E olha que loucura. O cara tem a companhia aberta, o cara paga seguro, o cara tem todos os custos operacionais, tem os colaboradores que ele tem que pagar semanalmente, tudo dele, para manter o trabalho dessa companhia. Aí ele pega um trabalho que ele cobrou, por exemplo, 2 mil, 3 mil, trabalho de piso, por exemplo. E ele, na verdade, ele poderia, se ele fosse comprar e ele fosse pegar direto, ele poderia cobrar mínimo o dobro. Então vamos fazer uma conta simples. O cara, 6, 7, 10 trabalhos que ele poderia pegar direto, ele pega repassado. Se a gente tá falando que tá deixando 2, 3 mil na mesa por trabalho, tá deixando 20, 30 mil dólares por mês no jogo. Se a gente for somar isso no ano, cara, o cara tá deixando de trazer pra empresa dele, no mínimo, 200 mil. 300 mil. Só que ele não faz essa conta muitas vezes. E aí ele fala, tá, beleza, tem minha galera aqui, tem minha van, pago minhas contas aqui, sobra um troquinho, às vezes eu compro um negocinho no Brasil e tal, porque isso é muito comum. A América é um lugar, pra quem não é preguiçoso, é um lugar de fazer grana mesmo. Ali as oportunidades, elas acontecem, se não tiver preguiça. Só que o cara deixa 100 mil dólares no ano, 200 mil dólares no ano, mas ele não percebe que com 10% disso, 20% disso num ano, ele pode nunca mais depender dessa galera. E aí tudo que a gente fala, e aí não tô nem falando do nossa assessoria, mas tudo que a gente fala que é caro, é porque você não entendeu o que você tá deixando na mesa. E aí eu já ouvi, tá? Ah, não, mas na verdade, o dinheiro que o cara ganha não tem nada a ver comigo, porque o meu combinado, eu cobrei ali e tá pronto. Cara, não tem nada a ver uma ova. Na verdade, você tá levantando, você tá mantendo o ecossistema e está deixando de trazer. Então, se você não põe no seu bolso o que poderia ser seu, esse dinheiro... Você tá deixando de pagar mais pra galera que Você tá trabalha com deixando de você. pagar mais pra galera, você tá deixando de ter mais lucro, você tá deixando de fazer coisas que você poderia. Então, quando a gente fala de uma assessoria e falando de valores, investimento em anúncio, investimento numa equipe, eu posso garantir pra você, se você analisar tudo que você já deixou de dinheiro na mesa, a assessoria é barata demais. Mas você precisa entender que não é milagre. Como o Renan falou, aqui a gente não tá te prometendo que vai ser só milagre, que vai ser maravilha. Mas eu tenho certeza, e eu aposto que você quiser, que se você olhar a sua jornada, você já deixou muito mais dinheiro na mesa do que o programa acelerador, do que um anúncio na sua companhia. Até porque tudo que você constrói no digital vai ficar para você. A sua estrutura é sua, cada vez ela fica mais refinada, cada vez mais pessoas vão te encontrar, cada vez mais o cliente tende a ficar mais barato. Você vai ter mais chance de pagar melhor, a gente vai querer trabalhar com você, você vai conseguir crescer a companhia e você às vezes Por está isso que deixando... chama programa acelerador. Exatamente. Nós não estamos falando de tanto da velocidade que você vai ter, porque às vezes você vai ter que começar acelerando devagar. Mas no final das contas você vai acelerar, cara. É que você não percebe, é que talvez você esteja regredindo e achando que você está acelerando. Exatamente. Então só Se quebrando... você tá 20 vezes há 10 anos, tem pessoas que falam, eu tô 10 anos do mesmo jeito... Cara, significa que você tá parado, cara. Porque tudo tá evoluindo, você não tá conseguindo pagar mais pra galera que trabalha com você? Como assim? E não dá pra reclamar que o cara saiu e foi abrir a dele. Exato. Né? Virou seu concorrente. Exato. Então não dá. Só pra gente ir pro final, se gostou, deixe seus comentários aqui, conversa com a gente. Mas eu vou dar um presente. Nós estamos acabando agora de ter um reajuste no programa acelerador, tá? Nós vamos ter um aumento no programa acelerador. Dentro dos próximos dias, de mais ou menos 20%, tá? E se você entrar em contato com a gente, escrever assim, ó, podcast, a palavra-chave, eu tô te dando um superpoder agora. Você vai pegar, guarda esse controlinho que você apertar algo que vai explodir seu negócio, vai fazer você crescer e acelerar. Então, se você vai chegar lá e a palavra-chave, quando você entrar ali em contato com o time comercial, você vai falar assim, olha,
eu vim do podcast, ou você fala assim, ó, podcast, e nós vamos fazer o valor atual para você, tá? Então, para as primeiras 10 pessoas ali, talvez não sei quando você vai ver esse vídeo, mas testa. Não precisa tentar. Para as primeiras 10 pessoas que virem desse vídeo, a gente vai fazer ainda o valor atual. Então, se você quer economizar ainda mais, clica aqui, manda lá, fala assim, ó, podcast, eu vim do podcast. Você vai ter um super poder para acelerar o seu negócio de maneira constante, assertiva, com os melhores profissionais do mercado, com os mais comprometidos. E eu Beleza? quero complementar isso dizendo que se você ouviu isso e se você então tá disposto a escrever lá podcast para ter, saiba que você primeiramente vai falar com o time comercial que vai estar aqui para te ouvir, tá? Então a gente não vai querer simplesmente te colocar nada para baixo, goela abaixo, tá? A gente vai te ouvir, vai entender como o próprio Renan falou, Nós vamos onde entender você isso da tá, mente. onde você quer chegar e se a gente pode ser essa solução. E se de fato for, a gente vai te dar todo o passo a passo, de maneira muito transparente, como a gente vai fazer para te ajudar com isso, inclusive com a melhor condição e sem reajuste. É bom, né? Uhum. Mais um troquinho que você vai colocar ali no seu tráfego A para sensação de potencializar. perder dinheiro é ruim, né? Rapaz do céu, é isso aí. Então Massa. pronto. Fechou, cara? Tem mais É uma isso. aí? Não, É essa isso. era a nossa última parte. Alguém quer fazer algum adendo final aí? Fala aí alguma coisa. Fecha aí. Cara, eu acho que se você assistiu até o final, né, cara? Só dizer que a gente tá aqui 100% disposto a conversar com você. A gente tem uma equipe que atende diversas companhias todos os dias. A gente tá 100% preparado para te ouvir, para entender um pouco mais, porque o que eu posso garantir é que são 3 anos de muita experiência. A gente sabe que a sua rotina é por aí. A gente desenvolveu nossa empresa justamente para atender o brasileiro, para ajudar o brasileiro, que a gente sabe que tem muitas pessoas que têm potencial e só precisam de um empurrãozinho ali. Então, me coloco à disposição, assim como todo mundo aqui, para te ajudar e pra gente ir para outro nível aí também. E tem uma coisa só que eu não falei. Na verdade, a gente não faz marketing, tá? Boa essa na contramão assim, né, mano? O que a gente tá fazendo aqui é aumentando o seu tempo. Tá? Então eu quero que você, através de tudo isso que a gente vai fazer por você, que você consiga ter mais tempo de qualidade, que você não fique aí só com suas costas doendo, com o joelho no chão, na operação total. Nós queremos entregar mais tempo para você desfrutar do seu sonho, cara, daquilo que você acredita, daquilo que você almeja e tal. Nosso papel é isso, é entregar mais tempo. É como se os ponteiros do seu relógio tivessem mais números, tá? Porque a gente vai fazer você ficar mais livre. Deixa que essa parte a gente faz. A gente precisa de você, mas deixa que a gente execute isso pra você. Então o que a gente tá fazendo aqui é entregando mais tempo pra você. É isso. E até complementando, a gente sabe que a galera rala pra caramba. Sim. E na verdade você merece, né? Se a gente for analisar, você merece viver algo novo, uma experiência diferente, para que você consiga ter esse mais tempo, para que você consiga inclusive ter mais lucro. Tem gente que quer ir embora, né? Tem gente que quer fazer aquele pezinho de meio para voltar pro Voltar, Brasil. né? Então, é a hora de você sair da mesmice. Não dá, a gente brinca muito aqui, né? Não dá para continuar fazendo bolo de cenoura e no final, quando o bolo tá pronto, você tá comendo um bolão de laranja. Na verdade, tá fazendo bolão de cenoura, vai comer bolão de cenoura. Então faz a parada certinha. Fechou, cara. Chama e a gente aí. recadinho pra galera, pra facilitar pra você também. Lembrando que a gente tem um link aqui na descrição, caso você queira entrar em contato pra ficar mais simples pra você. Só clicar aqui no link. Valeu? Show! É isso. Esse foi mais um quê? TS TS Cast!